primeiro livreto que ele não escreveu apenas para os intelectuais. Isso é muito interessante da sua época. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar de energia potencial elétrica. Só avisando, essa matéria é um pouquinho abstrata. Por quê? Porque a gente não está acostumado a trabalhar com o conceito de energia potencial, tudo bem? Então eu vou tentar dar uma ideia do que é energia potencial elétrica a partir da energia potencial mecânica. Lembra que eu tinha falado na aula passada da usina de Itaipu, da questão daquele monte d'água em cima e que depois com a queda d'água tinha uma energia cinética a partir da energia potencial? É a partir dessa ideia aí que eu vou trabalhar. Como eu acabei de mencionar, a energia potencial mecânica é dada o quê? Pela quantidade de água e altura que está esse monte d'água. Ou seja, ele é dado pela equação, a energia potencial mecânica é dada pela massa, vezes a gravidade, vezes a altura que está toda essa massa. No caso, a massa de água. A gente tem um equivalente à energia potencial mecânica, só que no campo da elétrica, que é a energia potencial elétrica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque precisa de uma matemática de ensino superior e tal, para chegar nessa equação. E aí, a gente vai o quê? Vai trabalhar com essa equação, eu vou dar essa equação, que é a energia potencial elétrica de duas cargas, tudo bem? No caso, aquezão e aquezinho. E aí vai ser dada por essa equação aqui, tudo bem? Aí, conforme for os exercícios, a gente vai trabalhando com mais detalhes. Um outro ponto desse capítulo é o quê? É sobre a tensão elétrica, que a gente está acostumado a trabalhar com a diferença de potencial, que é a voltagem e tal, mas isso é a diferença de potencial. Isso aí vai ser mais para frente. A tensão elétrica, ela é dada pela razão dessa energia potencial que eu acabei de falar agora, dessa energia potencial elétrica, pela carga, tudo bem? Então, dependendo do lugar onde está e da energia potencial elétrica, assim como o valor da carga, a tensão vai ser diferente. Por consequência, a energia potencial elétrica ela pode ser dada a partir da tensão. No caso, a energia potencial elétrica vai ser dada pela carga multiplicando a tensão elétrica. Pessoal, eu fiz alguns equívocos aqui agora que eu estou vendo, editando, é que vai dar muito trampo pegar e editar tudo de novo, gravar tudo de novo. Mas assim, diversas vezes eu falei tensão, mas o que eu queria falar era potencial. Não confundam isso aí, tudo bem? Tensão elétrica é diferença de potencial. Potencial é outra coisa. O V é potencial elétrico. Tensão é diferença de potencial. A partir daí, eu vou entrar no conceito lá de trás, lá da mecânica que vocês trabalharam lá no primeiro ano do ensino médio, que é o quê? Que é o teorema do trabalho e energia cinética, tudo bem? Nesse caso, eu vou para não gastar muito tempo de vídeo, eu já vou associar o trabalho elétrico com a diferença das energias potenciais. Se quiser mais detalhes, pega aí no livro de vocês que está bem explicadinho, até no resumo, vocês podem até fazer essa conta direitinho. Ou seja, a consequência é que o trabalho feito pelas cargas elétricas é dado pela diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, como eu falei antes, é dada pelo produto de Q vezes a tensão elétrica, tudo bem? Aí no caso vai ser Q vezes V1 menos Q vezes V2. Se eu botar o Q, ou seja, a carga elétrica em evidência, fica ali Q vezes V1 menos V2. V1 menos V2 é exatamente a diferença de potencial elétrica, que é dado por U. Nesse momento, pessoal, eu recomendo que vocês deem uma pausa nesse vídeo, volte, veja o conceito direitinho, escreva, faça o resumo e tudo mais. Porque, como eu falei, é uma matéria abstrata. E eu acabei de dar um monte de conceito abstrato aí ligado a fórmulas bem loucas. Recomendo cautela. Então, vai devagar, pega, faz o resumo do livro, vê o vídeo de novo, vê que você entendeu, escreve e tal. Porque o aprendizado em física, gente, não é só pegar um monte de fórmula, pegar, socar no papel e ficar pegando e fazer conta. Não, isso aí tá errado. Tem que pegar e tentar absorver o conceito, tentar entender, refletir bastante nisso aí. Então vai devagar, pega, reflete, escreve no caderno, tudo mais. Aí depois manda bala nos exercícios. Mais uma vez, é importante fazer os exercícios. Não adianta pegar e ficar só no campo da teoria, da coisa. É muito bonito, é legal viajar nisso aí, mas uma parte importantíssima também é o quê? É executar os exercícios propostos. Deu a pausa que eu falei? Parou um pouquinho? Beleza. Então agora vamos continuar. Volta lá naquela equação que eu falei que a tensão é dada pela razão da energia potencial elétrica sobre o valor da carga. Beleza?
Agora pega esse valor de energia, lembra que eu falei que a energia potencial elétrica é dada por Kzão, Qzão, vezes Qzinho sobre a distância entre eles? Legal. Agora pega e corta os dois valores ali do Qzinho na parte do numerador da fração e desconta, divide pelo Qzinho que está no denominador. O que vai sobrar? O valor da tensão elétrica. No caso, o valor da tensão elétrica gerado por uma carga Q a uma distância D é dado por K Qzão sobre D. Desse ponto aqui em diante, gente, eu vou falar sobre gráficos. No caso, o gráfico do campo elétrico pela distância, que foi matéria da aula passada, e também da tensão pela distância. Como eu já recomendei em aulas e vídeos passados, sempre repara qual é a unidade que está no eixo das coordenadas. Qual é que está no eixo da vertical? Qual é que é a unidade que está? No eixo horizontal. Qual é que é a unidade que está? A partir daí, você dá para ver a diferença no quê? Que no gráfico de campo elétrico vai ser o campo elétrico pela distância, só que a distância pela fórmula é distância elevada ao quadrado. Então dá para ver ali a diferença na barriguinha que faz ali na volta do gráfico. No gráfico de campo elétrico, do E, a barriga ali da volta do gráfico é um pouco mais voltada para baixo, um pouco mais encurvada. Já no gráfico de tensão, a barriga é um pouco mais encolhida, já é mais voltada mais para baixo. Isso se dá por quê? Porque o campo elétrico é em função da distância ao quadrado e a tensão é em função apenas da distância. No caso, o inverso da distância. Inverso da distância ao quadrado por campo elétrico e inverso da distância para o potencial elétrico, V. Por último, eu quero falar da soma resultante das tensões. A tensão total nos sistemas de cargas elétricas vai ser a soma simples das diversas tensões de todas as cargas que vão estar ali. Resumindo matematicamente, eu vou pegar tensão 1, tensão 2, V1, V2, V3, V4, Vn e vou somar simplesmente. A soma delas, a soma algébrica delas, vai dar a tensão total do sistema. É isso, pessoal. É isso que eu queria trabalhar na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamem na aula de quinta-feira. Beleza? Façam os exercícios, estudem aí e me mandem um resumo. Tá bom? Até mais. Até a próxima aula.